Bárbara, Henrique, João Vitor, Tainá, Vitória, Iago. Bom dia, tudo certo? Aí, boa. Boa, Cupincha. Vitória, bom dia, bom dia. Chegou o friozinho, hein? Com ele a minha rinite. Que delícia, né? Não sei se comentaram para você. Sai daí, Iago. Pô, cara, essa hora da manhã já, velho. Aí não, né? Não tem como remover. Não tem como parecer que o Maurício removeu você. Eu gosto dos grupos de WhatsApp porque eu posso remover os caras aqui. O Iago fica tirando, falando que esses Grêmio e não posso remover o cara, meu. Ou silenciar ele aqui, ó. Tô. Não permitir mais mensagem. Não permitir emojis de Iago. Não sei se comentaram com vocês já, gente, mas hoje vai ter de novo uma mudança no horário. Por que mudou meu horário semana passada? Deixa eu explicar para vocês, né? Dar uma satisfação para vocês. A escola que eu trabalho, a professora do terceiro ano, ela saiu da escola e aí o colégio acabou agora passando definitivamente os períodos dela para mim. Então esse terceiro período a gente teve que fazer um mesh ali, tá bom? E aí eu não tive como recusar os períodos do colégio porque é mais, né, mais grana. E como meu colégio, a filha estuda também, é mais desconto, né? Então eu ganho mais grana e mais desconto. Eu ganho das duas pontas. Né? Então a gente teve que fazer essa alteração, tá? Mas não tem ruim, vai dar nós. Arrumei mais trabalho para mim, mas não tem problema. A gente aguenta. Certo? Vou espelhar a tela do meu iPad aqui, que vocês não vão ficar vendo essa minha cara de sono, de acabado aqui. Ficar vendo o iPad dos guri, que é dele. Compartilhar tela. Vou pegar minha caneta aqui. Não rola. Escrever com o dedo não rola. Iniciar a transmissão. Aí, acho que foi, né? Foi. Foi. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Tá. Fechou. Esse aqui. Aqui. Hoje é dia 6/5, né? É. Isso. Botei aí o que a gente falou na semana passada já. Deixa eu apagar uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo melhorar esse. Ah, não. Vamos fazer. Sei. Já sei. Não quero essa coisa feia aqui, ó. Esse risco feio aqui, ó. A gente apaga. Sai daí, maldito. Aí, deu. Certo? Vou deixar o chat aberto aqui, que daí caso alguém fale, eu enxergo. Vou deixar assim, que eu enxergo bem. Isso. Eu tô com o chat aberto na minha frente também, então dá para ver legal. Joia? É isso aí. Certo, galerinha? Vamos continuar falando de funções trigonométricas. Semana passada falamos de adição e subtração de arcos. E deixa eu só ver uma coisa aqui, que eu recebi um e-mail importante aqui agora, que eu preciso ver que porra é essa aqui, cara. Tá, não é importante não. Ufa, mas meu coração até disparou aqui. Achei que fosse uma coisa, mas não é. Tá, gente, ó, a gente falou de funções trigonométricas. Depois de falar daquelas paradas lá mais xarope, né? Postei uma listinha de trigonometria lá para vocês. Tem umas questões chatinhas ali. E agora vamos seguir falando das funções trigo. A gente já falou semana passada da função seno, que foi essa querida aqui, né? Eu botei aqui nesse documento para ficar tudo num documento só. Tá? Então, hoje falaremos primeiramente, deixa eu arrumar minha caneta aqui, botar 2. Falaremos então primeiro da função cosseno. Só deixa eu fazer uma vez grosso aqui.
que vai ter um comportamento bem parecido com o comportamento da função seno. Não tem muito mistério. Se tu pegou a manha da função seno, a função cosseno vai ser praticamente a mesma coisa. Tá? Deixa eu deixar isso mais fino, senão fica ruim eu escrever. Aí. Vou começar fazendo... vou construir ela parecido com a função seno que a gente fez semana passada. Só que agora, ó, a ideia vai ser a mesma da semana passada. Que a gente foi analisando o que estava acontecendo com o seno do ângulo conforme a gente ia girando no círculo trigonométrico. Só que agora a gente, ao invés de analisar o seno, a gente vai analisar o cosseno. Tá? Eu não vou trabalhar agora com o... Não vou desenhar o círculo trigonométrico. Tá? Eu vou fazer direto o gráfico e vou substituir os pontos para ver o que vai rolar aqui. Tá? Vou botar o nosso plano cartesiano, que no caso eu não consegui fazer uma linha reta. Aqui, ó. Que no caso era para ser preto. Aí. Fazer uma linha reta. Tá aqui o eixo Y. Tá aqui o eixo X. Tá? Aqui, X, Y. Tá? Vou marcar os 4 quadrantes aqui. Ó. O primeiro deles vai ser π sobre 2. Vou fazer com a ponta mais fina, que daí fica melhor. Aí. Primeiro deles, π sobre 2. Depois, o π, né? Ou 180. E por último aqui, 3π meios embaixo. E para fechar, volta o 2π. Certo? Lembra que a função seno, função cosseno, assim como a função seno, ela vai oscilar entre -1 e 1. Tá? Ela não vai dar mais do que 1, nem vai dar menos do que 1. A menos que a gente faça uma transformação, que a gente vai falar hoje ainda também das transformações que a gente pode fazer nos gráficos das funções. Tá? Vamos lá. Vou pegar aqui o meu verde copeiro. A primeira coisa, ó, vou partir do zero, tá? Imagina que a gente vai dar uma volta no círculo trigonométrico. Eu vou representar que vai ser só a primeira volta no círculo trigonométrico. Quando a gente for calcular o f de zero, a gente vai ter o cosseno de zero. Lembra que esse zero, que esses x aqui, ó, eles são números reais, então eles estão em radianos. Tá? Eu coloquei aqui, ó, na seno, função seno aqui, ó. X é um número real, então o que a gente estava colocando ali dentro são valores de arcos em radianos. Tá? O cosseno de zero, lembra que para a gente analisar o cosseno, vou usar aqui só para fazer o primeiro. Ó. O cosseno de zero, deixa eu pegar aqui e fazer de vermelho. Ó. É como se a gente estivesse olhando para esse arco aqui. Ó. E lembra que o cosseno é a projeção no eixo X. Se eu projetar essa coisa aqui no eixo X, vai dar o próprio raio. Então, o cosseno de zero é igual a 1. Tá? Lembra que o cosseno de zero é 1. Então, a gente tem o ponto 0 e 1. Quando a gente tem o x igual a 0, o y é igual a 1. Isso significa que esse gráfico vai passar por esse ponto aqui. Ó. Tu vê que o gráfico da função cosseno começa lá no 1, enquanto o gráfico da função seno, que a gente fez à esquerda aqui embaixo, ó, começa na origem. Tá? O gráfico da função cosseno não passa na origem, a menos que tu faça uma transformação, claro. Vamos ver o que vai rolar quando eu chegar ali no 90, ou seja, no π sobre 2. O cosseno de 90, o cosseno de π meios, ele vai ser igual a 0. Tá? Porque quando a gente fizer a projeção para o eixo x, não vai ter projeção nenhuma. Então, quando a gente tem um x igual a π sobre 2, ou 90 graus, esse 2 aqui ficou horrível, ficou parecendo a camisa nova do Grêmio. O y vai ser igual a 0. Certo? Ó, agora, então a gente tem esse ponto aqui. Ó. Aí olha como é que é o movimento que ele faz. Ó. Isso aí. Tá? O formato do gráfico vai ser o mesmo formato do gráfico do seno. A única diferença dele para o gráfico da função seno vai ser a posição do gráfico. Tá? Quando ficar pronto ali, vocês vão ver. Já devem ter visto alguma vez na vida. Né? Quando a gente completa meia volta, a gente chega lá no π, para calcular o f de π é o cosseno de π. Isso aqui vai dar o quê? -1. Agora o cosseno está na parte negativa dele. Lá.
Isso aqui vai ser x igual a π, y igual a menos 1. Tá? Então, ó, deixa eu marcar aqui esse bonito aqui para não ficar muito bagaceiro. Menos 1y. Tá aqui, ó. Tá? E agora, só de olhar para o desenho, já dá para ter uma ideia do que vai acontecer. Né? Ele deve fazer isso aqui, ó. Tá? Mas igual eu vou substituir certinho para ficar bonitinho, para ficar organizado. F de 3π, ou 270 graus. A gente está lá embaixo do círculo. Isso aqui vai ser o cosseno de 3π, que vai ser igual a 0 de novo. Ah, então, quando x é igual a 3π, quando a gente tem um arco de 3π sobre 2 radianos, o cosseno desse cara é 0. Tá aqui, ó, 3π e 0. E fechando a volta, ele vai retornar para o ponto de partida, né? Vai voltar para o começo. O f de 2π, ou o cosseno de 360, é igual a 1. Volta lá para onde começou. E aí a gente fechou a primeira volta. Tá? Tudo que vai acontecer com esse gráfico de agora em diante vai começar a se repetir. Aí ele fica num looping eterno, fazendo sempre a mesma coisa. Deixa eu tentar fazer aqui, ó. Vai ficar bonitinho isso aqui. Então tá aí o cara. Esse ponto vai ser isso aqui, ó. Tá? Agora dou um zoom aqui. Tei. Certo, jovens? Então, esse aí é o famoso gráfico da função cosseno. Tá? Que assim como o gráfico da função seno, deixei os dois aparecendo na tela aí, a gente precisa conhecer. Tá? Esses dois gráficos, tu tem que construir eles rápido, porque a chance deles aparecerem, principalmente na prova da URGS, é muito grande. O Enem até cobra funções trigonométricas, mas geralmente a função trigonométrica no Enem é uma questão que eu recomendo que pulem, tá? A menos que ela seja muito óbvia, eu recomendo que pule, porque a grande maioria dos candidatos não sabe funções trigonométricas, tem medo de funções trigonométricas, então acaba sendo uma questão que a maioria dos candidatos não vai fazer ou vai errar. Tá? Mas como na URGS tu não tem essa, na URGS e nos vestibulares em geral tu não tem essa de não fazer, tem a opção de fazer depois, é importante que tu conheça os dois gráficos. Tá? Vocês já devem saber, vocês já devem ter feito provas da URGS, já deve ter visto que tem direto questãozinha de função trigonométrica, principalmente de gráfico. A URGS adora trabalhar com gráficos de funções. Entre eles entra o gráfico da função trigonométrica. Tá? Fundamental que vocês lembrem desse cara. Desses dois, na verdade. Tá? Depois a gente vai falar da função tangente, mas a função tangente eu vou falar um pouquinho mais rápido, porque ela não é tão importante quanto essas duas. Tá? Então tá aí. Certo? Agora, ó, tu vê que ali no primeiro eu marquei primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, aqui vale a mesma coisa, a mesma ideia. Aqui a gente tem o primeiro quadrante. Lembra, ó, primeiro quadrante do cosseno positivo, ó, tá vendo que é positivo? Segundo quadrante tá aqui, ó. Segundo quadrante do cosseno, segundo e terceiro quadrantes do cosseno, ó, negativos, ó. Tá vendo, ó, daqui até aqui, ó, ele tá negativo. E fecha a volta lá no quarto quadrante, positivo de novo. Tá? Conhecendo o gráfico da função seno e da função cosseno, tu ganha os valores deles de brinde aí, né? Cosseno seno e cosseno de 0, de 90, de 270 e assim vai. Tá? O que mais? A gente anotou aqui embaixo de azul, ó, domínio, imagem, período e amplitude. O que muda para a função? Nada, tudo igual. Tá? Domínio reais. Domínio dessa função aí, que eu chamei de função f também. Também é o conjunto dos números reais. Imagem dela também vai ser de menos 1 até 1, igual à imagem da função seno, né? Puta, mas que caralho. Desculpa o palavrão. Período 2π. Lembra que o período é o tempo que leva para completar um ciclo, certo? E a amplitude é igual a 1. Tá? As mesmas ideias, ó. Posso enxergar a amplitude aqui, ó.
Essa aqui pode ser a minha amplitude, posso enxergar ela aqui. E o período, deixa eu ver que cor eu fiz o período no outro, acho que eu fiz de amarelo, né? Não, o período eu fiz de azul também. Aqui. Então, o período, tá vendo que ele vai partir daqui, ó, vai até lá o 2π. Saiu o nosso período, tá? Então, lembra desses detalhes aí. Isso é mais importante para a URGS. Às vezes, a URGS pergunta, faz umas questõezinhas em que a gente tem que trabalhar com o período da função. Ah, mas, de novo, o foco, o principal que eu recomendo que tu lembre é esse trem aí do gráfico, tá? Beleza? Quando a gente for falar em seguida das transformações, eu vou desenhar bastante gráfico de função seno e cosseno, então mesmo que queira gravar ele, tu vai gravar. Tá? É bem importante. Deixa eu marcar aqui. Vou fechar aqui a caixinha da função cosseno. Tá aí. Tá bom, galera? Então dá uma atençãozinha especial para esses dois gráficos, que eles vão cair com certeza. Tu vai ter que fazer questões nas tuas provas, nas provas que tu for fazer, que eles vão dar tu vai dar de cara com eles. Né? E aqui seria a continuação, porque esses gráficos eles são infinitos. Ele continua e esse aqui também continua. Ó. Tá? Dá para chamar a atenção aqui também, ó, pessoal, que tu vê que o gráfico da função cosseno ele é igual para o lado direito e para o lado esquerdo, né? Então eu posso dizer que a função cosseno é uma função par. Eu não sei, eu acho que o Léo já está trabalhando funções com vocês, não sei se ele chegou a comentar o que é, não é uma coisa muito importante de lembrar, mas a função cosseno é uma função par, certo? Graficamente, o que significa a função ser par? Ó, rapidinho aqui, ó, graficamente, quer dizer que o gráfico dela ele é um espelho em relação ao eixo y. Isso aqui que é o gráfico de uma função par. A função ímpar, no caso, é a função seno, é a função que não ocorre isso. Tá? Então, a função cosseno é uma função par. Se a gente quisesse escrever isso em linguagem de funções, o que significa ser uma função par? Para que ele seja espelhado, eu preciso que o f de um x seja igual ao f do menos x. Tá? E aqui fica bem tranquilo de ver. Ó. Se eu calcular o f de π sobre 2, o f de π sobre 2 vai dar zero. Mas se eu pegasse, por exemplo, o f desse cara aqui, ó, ele daria esse carinha aqui. Ó. Esse ponto que eu fiz de vermelho aqui maior, ó, ele é o f desse x'. Tá? Esse cara aqui, ó, ele é o f de x'. Só que ele é também o f de menos x', ó, que é o mesmo cara, o simétrico dele, em relação ao eixo y. Ó. Então, esses dois caras, agora tu tá vendo que eles são iguais? Ó, são iguais. Tá? Isso que significa ser par. Tá? Se aconteceu isso aí, então a função é par. Tá? Isso aí é mais um parênteses que eu abri para, sei lá, quando vê tu vai fazer uma prova no interior, alguma prova estranha aí, quando vê pode aparecer isso aí. Tá? Mas para a URGS e para o Enem, tu não precisa nem lembrar disso, né? Porque o Enem não trabalha com essa forma mais técnica das funções. Para a URGS, tá no edital? Tá, mas é improvável que apareça, faz muito tempo que não aparece, se é que já apareceu. Não me lembro agora de uma questão da URGS exigindo que tu saiba o que é uma função par. Tá? Vamos fazer uma questão que só conhecendo esses dois gráficos aí a gente já resolve, que é essa questãozinha aqui 1 do vestibular da URGS. Tá? Ó, URGS nele. Não é uma questão muito antiga, mas é uma questão da URGS que trabalha só com as funções seno e cosseno, ó, cruas, ó, sem nenhuma transformação. Tá? Eu não botei mais questões da URGS agora nesse material, porque eu vou querer mandar para vocês depois nos exercícios, e se eu botasse aqui eu ia resolver todos os exercícios legais que eu quero que vocês treinem. Tá? Mas antes a gente vai ter que falar das transformações. Mas essa aqui, ó, foi uma que ele botou a função seno e a função cosseno, sem nenhuma transformação, e disse, ó, considere as funções f e g, seno e cosseno, né, o número de raízes da equação. Tá? Eu vou chamar a atenção aqui primeiro para uma coisa, porque ele fala aqui, ó, existem várias formas da questão pedir uma mesma coisa. O que ele está querendo aqui? Ó, o número de raízes. Primeira coisa, deixa eu puxar uma observação aqui. Ó.
obs. Que existem duas coisas. A palavra raiz, ela é mal interpretada às vezes. A gente pode falar da raiz da função, que é uma coisa. E a gente pode falar também da raiz de uma equação. E, pessoal, essas coisas são diferentes. Até porque função e equação são coisas diferentes, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, o que é a raiz de uma função? A raiz de uma função é o valor de x que vai gerar o y, certo? Isso que é a raiz de uma função. Se eu pegar, por exemplo, a função f de x igual a x mais 2, quem é a raiz dessa função aqui? Ó? Qual é o valor de x que vai zerar o y? A raiz dessa função aqui, ó, ela é igual a menos 2. Por quê? Porque o f de menos 2 é zero, concorda? O f de menos 2 vai ser menos 2 mais 2 que vai dar zero. Tá? Isso que é a raiz de uma função. Agora, o que é... deixa eu até escrever isso aqui. Ó. Valor de x que zera y. Graficamente, é o ponto onde corta o eixo y, né, pessoal? Eixo y. O eixo x, perdão. Tá? Valor de x que zera y. Tá? Graficamente é isso. Agora, o que é a raiz de uma equação? Por exemplo, ó, se eu te der a equação x mais 3 igual a 7. Ó, quem é a raiz dessa equação? A raiz de uma equação, pessoal, é a solução da equação. É o valor de x que vai tornar essa igualdade verdadeira. Certo? Isso que é a raiz de uma equação. Isso aqui é bem tranquilo de resolver, né? X igual a 7 menos 3, x igual a 4. Está aqui a raiz da equação. Tá? Raiz de uma equação vai ser a solução da equação. E as questões, elas podem pedir duas coisas. Elas podem pedir quem são as raízes da equação ou da função, ou elas podem pedir a... Deixa eu botar aqui para cima. Ou elas podem pedir a quantidade de raízes, que é o que essa questão 1 está pedindo. Ó. Tu vê que ele não quer saber quem são as raízes, ele só quer saber o número, a quantidade. Tá? E aí, quem é a nossa equação? Ó? Porque tu falou que a equação e aqui ele deu funções. Isso aqui é uma equação que vai ser construída a partir de duas funções. Ele quer saber as raízes, a quantidade de raízes da equação f de x igual a g de x. Quem é a função f de x? É a função seno de x. E isso precisa ser igual à função cosseno de x. O que ele quer saber? Quantos valores de x, quantos, não quais, quantos tornam essa igualdade aí verdadeira. Tá? Tu pode, tu vê que semana passada a gente falou de equações trigonométricas. Tu pode tentar resolver a equação trigonométrica manipulando aqui, ou tu pode fazer o que muitas vezes é o melhor caminho, que é tu construir os gráficos das funções. Quantos valores de x tornam a igualdade verdadeira? Tá, pessoal? Resolver com os gráficos é sempre uma opção boa. Quando ele pede quantos valores, resolver com os gráficos é sempre uma boa opção, porque para tu enxergar os valores de x é só tu ver onde os gráficos se tocam. Tá? Quantos valores de x tornam a igualdade verdadeira? Tá? É isso que a questão está pedindo aqui. Tá? Então, quando ele dá esse tipo de coisa aqui, eu já vou até botar aqui, ó, sugestão. Desenhar gráficos. A URGS adora pedir para te desenhar mais de um gráfico no mesmo plano. Claro, tu vai desenhar os dois gráficos no mesmo plano cartesiano, né? Não vai desenhar separados, senão tu não vai enxergar onde eles se tocam. Tá? Desenhar os dois no mesmo plano e analisar. Tá? Vou dar aí 3 minutinhos para vocês pensar ela, desenhar ela, para ver como essa questão é tranquila de fazer.
Só toma cuidado que, ó, o intervalo. Olha o intervalo aqui, ó. Porque concorda que se ele não tivesse definido o intervalo, seria infinitas soluções. Porque essas duas médias iam ficar oscilando para frente, elas iam ficar se tocando para sempre. Tá? Então, sempre tem que levar em consideração o intervalo que a questão está pedindo. Tá? Isso a gente chegou a comentar lá nas funções, nas equações trigonométricas semana passada. Tá? Vou dar uns minutinhos aí para vocês pensar ela. 3 minutinhos. Tá? Eu vou dar um up no meu café ali que terminou e eu tô com sono, preciso de mais café. Tá? São 8h16, 8h20 eu volto e faço ela. Tá? Já volto. Faz aí. Vou silenciar aqui. Não precisa ficar ouvindo. E brilhou? Tá, vamos fazer aqui. Tá? Eu vou desenhar pra gente. Tá, tu vê que é uma questão que, se tu conhece os gráficos, tu resolve e tu acerta ela sem sofrer. Tá?
Eu vou desenhar todo ele aqui, ó, tá? Porque é um intervalo pequeno. Dá para fazer todo ele aqui, ó. Deixar retinho isso aqui para as gurias perfeccionistas. Aqui. Eixo Y aqui no miolo. Vou pegar minha caneta. O que ele quer? Qual é o intervalo que ele está representando aqui, ó? Como ele botou de menos 2π até 2π, é como se fosse uma volta para cada lado, né? Então, vou marcar aqui bonitinho. 1, 2, 3, 4. E para trás também, né? 1, 2, 3, 4. Ó. Esse ponto bem à direita aqui, ó, é o 2π. E esse bem à esquerda aqui, ó, é o menos 2π. E percebe que os do meio ali, ó, eu nem vou marcar o que é, porque não tem necessidade. Tá? Então, vou meter de vermelho a nossa função f de x, que vai ser o nosso seno de x. Seno x. Tá? E aí tu tem que lembrar do gráfico da função seno. Tá? Eu vou só fazer uma coisa aqui, para ficar bonitinho. Vou marcar aqui o 1. Tu vê que o gráfico não precisa estar em escala, não precisa estar muito bonito, só precisa estar certo. A mais importante do que fazer um gráfico bonito é tu fazer um gráfico certo. Claro, se tu puder fazer ele bonito e certo, melhor. Eu não consigo fazer isso aqui. Sabe como? Aí, ó, consigo, cara. Vamos. O cara vai vivendo e aprendendo. Oh, gostei, já gostei. Esse recurso eu não conhecia, tá? Descobri agora. Então, vou fazer aqui, pontilhadinho. E aqui embaixo, no caso, tem que fazer reto, né, querido? Ele vai ficar oscilando entre 1 e menos 1, tá? Agora vamos lá. Agora o vermelho. Fazer o gráfico da função seno. Lembra que o gráfico da função seno ele vai partir da origem, vai lá no 1, volta no 0, vai lá no menos 1 e fecha a volta no 2π, tá? Até aqui ele, ó. Ah, Sor, mas eu só sei fazer a volta dele para frente. Pessoal, o gráfico continua com o mesmo formato, ele vai oscilando para cima e para baixo, para cima e para baixo. Tu vê que aqui, ó, se eu olhar para a esquerda, ele tem que fazer esse movimento aqui, ó. Ele tem que fazer isso aqui. Então, tu pode pegar e só completar os pontinhos, ó. Que aí tá aí o gráfico. Tá aí o gráfico da função seno. Tá? Tu vê que chega uma hora que fica automático. Tá? E vai ficar automático para todo mundo. Se tu construir esse gráfico 2, 3 vezes, ele sai no automático. E o gráfico da função g é o gráfico da função cosseno. Pessoal, se tu conhece o gráfico de uma, tu tem que conhecer o gráfico da outra, porque é igual, exatamente igual. A única diferença é onde começa. Enquanto o seno começa na origem, o cosseno começa no 1. E aí o desenho é o mesmo. Aí tu vai andando pro lado e vai fazendo. Tá aqui. Ó a função par que eu falei, ó. O gráfico da função cosseno é legal, tem isso de interessante. Que ele tem o mesmo comportamento para a esquerda e para a direita. Tá aí ele, ó. Tá, e agora, para finalizar, tu tem que exercitar a tua habilidade de contagem. Quantas vezes eles se tocam? 1, 2, 3, 4 vezes. Tá? Essa aqui, se eu quisesse descobrir quem são as soluções, é até fácil, né? Porque tu sabe que o valor de x que tem seno e cosseno iguais é o 45, né? Então tá aí, ó. Tá? A gente tem um total de 4 soluções. Tá na nossa letra B de bola. Tá bom, galerinha? Todo mundo conseguiu fazer aí? Pessoal, na prova da URGS, tu tem a opção de levar a caneta de mais de uma cor, né? Então leva. Que para nossa prova de matemática, tu, principalmente nas questões de geometria, nessas aí que a gente precisa desenhar, se tiver mais cores, já ajuda. Ela leva uma preta, uma vermelha, uma azul, não sei, não me lembro agora quais que pode levar. E mais um lápis também, né? Pelo amor de Deus. E sempre que precisar, trabalha com as cores, porque ajuda a organizar as ideias. Tá? Tenta ser o mais caprichoso e organizado possível. Para não correr o risco de tu fazer merda e perder uma questão fácil por fazer de um jeito bagaceiro. Tá? Então tá aí a questão.
Tá? Nem precisa se preocupar em querer dar print, porque, como sempre, vou mandar esse documento para vocês depois. Tá? Eu considero essa uma questão fácil, gente, sinceramente. Tá? Lógico, ela é fácil se tu sabe funções trigonométricas. Se tu não sabe funções trigonométricas, ela é impossível. Agora, se tu sabe funções trigonométricas, essa aqui é uma questão bem fácil. Tá? O cara que sabe funções trigonométricas, ele não tem como ele errar isso aqui, tá, gente? Vamos dar uma olhada nessa segunda aqui. Ó. Acho que eu botei mais uma depois, só para confirmar. Essa aqui é mais difícil. Tá? Essa fica por último. Vamos dar uma olhada nesse trem aqui. Essa segunda. A questão do Enem. Muita gente lá fazendo a prova ia chegar nessa questão, só de bater o olho nela, ia enxergar isso aqui, ó, e não ia nem começar a ler. Tá? Muita gente mesmo. Tá? Quando eu falo muita gente, não é a galera que está se preparando que nem vocês. A galera que está se preparando que nem vocês vai olhar para isso e vai dizer, não, talvez eu saiba fazer isso. Provavelmente saiba fazer isso. Só que a grande maioria dos candidatos vai olhar para isso e vai enxergar, porra, olha esses números de merda feio pra cacete. Olha aquele cosseno ali embaixo. Mas não vou nem ler essa merda. Tá? Então passa reto, tá? Mas como a gente, imagina que tu tá fazendo a prova, tu já acertou as tuas questões fáceis, tu tá lá fazendo as médias, tu já conseguiu fazer boa parte das médias, e tu resolveu dar uma tenteada nessa daqui, tá? Vamos ver. Um satélite de comunicações tem minutos após ter atingido sua órbita está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Então, de cara, ele já diz quem são as duas grandezas envolvidas. A gente tem as grandezas R e T, ou seja, é o R, que é a nossa distância em função do tempo. Tá? O R depende do tempo. Quando o R assume seus valores máximo e mínimo, olha aqui. Ó. Aqui ele já te entregou o que vai ser trabalhado na questão. Máximo e mínimo. E tu já bateu o olho lá, ó, e viu que é cosseno. Então, já tem que estar pulando, saltando na tua mente aí, ó, os valores máximo e mínimo da função cosseno. Os valores máximo e mínimo da função cosseno é 1 e o valor mínimo da função cosseno é menos 1. Ficou horrível esse 1, né? Aí. Aí isso aqui, ó, já vai estar apitando na tua cabeça ali. Tá? O Enem adora trabalhar com máximos e mínimos. Tanto de funções trigonométricas quanto de funções quadráticas. Tá? Disse que o satélite atingiu o apogeu e perigeu, respectivamente. Tá? O apogeu é o máximo e o perigeu é o mínimo. Suponha que para esse satélite, o valor de R em função de T seja dado por, pode crer, essa função maravilhosa aí. Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R no perigeu e no apogeu. Ou seja, ele quer fazer o valor máximo dessa função mais o valor mínimo. Simples assim. O cientista deve concluir que, tá? Tu concorda que, se tu manja de funções trigonométricas, é uma questão que a gente termina de ler, que a gente lê uma vez e já sabe o que tem que fazer, pessoal. Esse tipo de questão, lógico, depois de ter feito as fáceis e ter dado feito boa parte das médias, é o tipo da questão que tu termina de ler, tu identifica o que precisa ser feito na hora que tu termina de ler, tu já faz. As questões que geralmente que eu recomendo que os alunos pulem são aquelas que tu termina de ler e que tu pensa, puta merda, não entendi nada, preciso ler de novo. Ou tu entende e identifica que vai ter que ficar indo e vindo no texto várias vezes, isso faz com que tu perca tempo. Essa função aqui, apesar de ser funções trigonométricas, tu termina de ler e já fica claro o que tem que fazer. Ele quer saber quanto que é o máximo dessa função mais o mínimo dessa função. É isso aqui ó, que ele está pedindo para tu calcular. Tá? E aí tu sabe que o máximo dessa função vai ter relação com o máximo e o mínimo do cosseno. Tá? Não confunde, ó, isso aqui não vai ser 1 menos 1. Tá? Porque tu vê que nem tem 1 menos 1 aqui, ó, não tem 0. Tá? Vamos construir o máximo e o mínimo da função que ele deu aqui. Ó. Olha só. Tu concorda que essa merda aqui, ó, que é o nosso cosseno, ele vai oscilar entre 1 e menos 1? O valor máximo que esse treco azul aqui atinge é 1. E o valor mínimo que esse treco aqui atinge é menos 1. Então, eu vou substituir esse cosseno de 0,06t por 1 e vou calcular. E vou substituir esse cosseno de 0,06t por menos 1 e vou calcular. Tá? E os dois valores que eu encontrar eu somo, simples assim. Tá? Acho que a parte mais difícil vai ser fazer cálculo aqui. Tá? Então, aqui, ó, vamos trocar o cosseno por 1. Eu vou ficar com 5.865
dividido por 1 mais 0,15 vezes 1. E a outra solução vai ser isso aqui, ó. 5.865 dividido por 1 mais 0,15 vezes menos 1. E acabou. Certo, gente? Acabou não, né? A montagem foi. Agora é fazer o cálculo, né? Isso aqui vai dar 5.865 sobre 0,15 vezes 1 é 0,15. Mais 1, 1,15. Tá? E aqui vai ser 5.865 dividido por 0,15 vezes menos 1 é menos 0,15. 1 menos 0,15 é 0,85. Certo? E aí não vai ter muito o que fazer, tu vai ter que fazer esse cálculo no braço aí. Tá? Eu vou fazer uma calculadora aqui para a gente ganhar tempo, porque não é o foco. Isso aqui vai dar 5.100. E na outra, 5.865 dividido por 0,85 deu 6.900, tá? Agora a gente vai ter que somar esses dois carinhas aí. Isso vai dar 12.000, né? 6.900 mais 100 dá 7, 7 mais 5, 12, ou seja, esse mais esse dá igual a 12.000, que é o que a questão está pedindo para a gente. Tá? Que está na nossa letra B também, ó. As duas foram letra B. Deixa eu tirar aqui. Tá bom, galera? Questãozinha de funções tribo. Só de máximo e mínimo. Tá? Então fica ligado que o Enem adora máximo e mínimo. E aí tu lembra que o máximo e o mínimo da função seno e da função cosseno é 1 e menos 1. Tá? Tu observa aqui, ó, o valor máximo da nossa função ocorre quando a gente tem o mínimo do cosseno. Ó. O máximo dela é 6.900. E o valor máximo da função, perdão, o valor mínimo da função, que é 5.100, ocorre quando a gente tem o valor máximo do cosseno. Essa questão é classificada como difícil. Olha, Iago, eu acho que sim, porque eu não vejo muita gente acertando ela. Tá? Mesmo que a gente tenha resolvido e a resolução não seja difícil, é que usar a palavra difícil para ela é meio foda, porque ela não é uma questão difícil, mas vai ter muita gente errando, então ela vai ser uma questão que vai pontuar menos no TRI. Ela vai estar deslocada para cima lá na régua. Então a gente pode dizer sim que é uma questão difícil. Média para difícil, eu diria. Tá? Mas ela vai ser, com certeza, ela vai ser muito errada. Com certeza ela foi muito errada. Até posso pesquisar depois para ver se eu acho. Eu tenho um aplicativo da escola que dá uns relatórios das provas. Eu vejo que ano é essa merda aí e vejo se tem relatório dessa questão aí. Tá? Mas sim. A parte completada é interpretar. Sim, a parte chata das questões do Enem é essa. E justamente essa é a diferença principal das questões da prova da URGS, da prova do Enem para as demais provas. Que a prova da URGS, ela traz exercícios, testes, sabe? Esse primeiro aqui que a gente fez, isso aqui é um exercício, é um teste, ó. Teste, vai lá, ó, sabendo o que, calcule. Enquanto que essa aqui, ó, isso aqui é um problema, né? Ele conta uma história e tu vai ter que resolver um problema. E para resolver um problema, tu tem que primeiro interpretar ele. A URGS vai ter questões que vão exigir interpretação? Vai. Mas ela vai ter questões diretas assim também. Que ele vai te dizer, ó, tu tem que fazer isso. Ele só vai sair fazendo. Aqui não. Aqui ele conta uma história, ele pede o valor desse S aí. Ele falou de S? Não. S atinge, ó. Quer saber qual que é esse valor. E aí ele falou no texto o que é esse valor. Então vai ter que pegar essas informações aí. Aí tem que pensar, tá, o que tem que acontecer para eu ter o apogeu? Porque não é uma questão simples de aplicar máximo e mínimo de uma função trigonométrica. Tem que interpretar, não, quando é que vai ter o máximo dessa função aqui? Quando é que vai ter o mínimo? Tá? Então, exige esse primeiro momento de interpretação, que é onde eu vejo que os alunos têm muita dificuldade. E é por isso que eu recomendo que vocês têm que refazer os exercícios, pessoal. Porque essa parte da interpretação só vai pegar se tu interpretar. Tu ouvir eu fazendo a interpretação é uma coisa. Tu
até entende o que eu estou falando, mas para tu interpretar, para tu te apropriar, tu precisa construir esse raciocínio que vem antes de resolver a questão. Tá? Tem esse primeiro momento que tu tem, entre fazer e resolver, tem um cara no meio que é a parte que tu vai interpretar e dar sentido para a informação que tu está lendo ali. Tá? E isso é treino, pessoal. É treino e repetição. Treino e repetição. Quanto mais tu faz algo, melhor tu fica nesse algo, né? Tá? Não tem como tu ser bom se tu não fizer várias vezes. Tá? É trabalho braçal. Não tem mágica, não tem atalho. Tá? Muitos alunos às vezes me pedem, senhor, me dá uma dica de como interpretar melhor as questões do Enem. A dica é interpretando. Quanto mais tu interpreta, melhor tu fica. Tá? E quanto mais tu interpreta, com mais rapidez e mais agilidade, tu vai identificar o que é uma questão fácil e uma questão média. E tu vai saber quais questões fazer. E aí a tua nota do Enem vai subir. Tá? Tua nota vai subir, tu vai gastar menos energia, tu vai pontuar mais. Por isso que o Enem é do caralho. Tá? Essa aqui fica para depois, porque ela é um pouquinho mais difícil. Essa aqui, depois eu vou dar um tempinho. Não, na verdade eu vou fazer agora. Não vou nem ler ela. Então, ó, pessoal, essa questão aqui, ó, ela é difícil só por causa da interpretação. Porque depois que tu interpreta o que precisa ser feito, é uma questão do Enem também. Ela é mais difícil que a anterior, justamente por causa disso que a Adriana falou. Adriana? É, Adriana. A parte xarope dela é a interpretação. Tá? Então, agora, essa eu gostaria que vocês pensassem ela com calma. Tá? São 8h37, 8h45, ou por ali eu resolvo ela. Tá? Ou se estiver bugando muito, fala no chat aí que eu resolvo antes. Tá? Dessa vez eu não vou levantar para nada, eu vou ficar sentadinho aqui, esperando vocês fazerem. Tá? Então, dá-lhe aí. Acho que tá dando para enxergar legal, né? Tá. Faz aí.
E aí, galera, brilhou? Rolou? Diz aí pra mim, rolou sentimento? Esse silêncio é porque rolou? Boa, Iago. Isso aí, Cupincha. Boa. Se rolou essa daí, boa, cara. Essa daí é foda. Posso fazer? 8h42. Vou dar ali eu, tá? Segundo o IBGE, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que sua disponibilidade nos mercados varejistas ora é escassa, com preços elevados, ora é abundante, com preços mais baixos. O que ocorre no mês de produção máxima da safra. Eu vou marcar essa informação porque ele fala, ó, preços mais baixos. Vou pegar o marca-texto aqui. Preços mais baixos. Cara, não estou conseguindo marcar. Os preços mais baixos, o que ocorre no mês de produção máxima da safra. Por que eu marquei essa informação? Porque eu já enxerguei que é uma função trigonométrica e ele está dando informação ali sobre o máximo dela. Tá? Então ele está me dando uma informação que eu posso interpretar e usar mais na frente. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P, ó, as grandezas envolvidas, ó, vou pegar o vermelho para marcar aqui, ó. O preço P em reais do quilograma de um certo produto sazonal pode ser descrito pela função. Ele dá essa função trigonométrica aí maravilhosa, onde x representa o mês do ano. Então é quem dependendo de quem? É o preço em função do tempo de novo. O preço depende do mês do ano. Associado ao mês de janeiro, o 1, x igual a 2 de fevereiro, e assim sucessivamente até x igual a 12, associado ao mês de dezembro. Tá? Aí ó, a pergunta. Ó. Na safra, o mês de produção máxima é... Primeira coisa que tu tem que identificar. Ele quer o mês de produção máxima. Mês, ó, vou marcar de tudo que é cor. Ó. Que isso aqui, ó. Mês de produção máxima, mês de produção máxima, mês de produção máxima, mês de produção máxima. E tu acabou de marcar aqui em cima, ó, que os X são os meses, ó. X representa o mês. Tá? Então, o que a questão quer? Ela está buscando o valor de X que vai nos dar a produção máxima. Ou seja, ele não, tu concorda que a questão anterior ele pediu para a gente calcular o máximo e o mínimo e fazer a diferença dele. Ele perguntou para a gente quem era o máximo e o mínimo. Enquanto nessa questão aqui ele não quer saber quem é o máximo. Ele quer saber quando ocorre o máximo. Concorda? Que a pergunta é, quando ocorre o máximo dessa função? Quando? Fez sentido, gente? Ocorre o máximo. É isso que a questão está pedindo para a gente. Então, a gente tem que buscar um x. Qual x? O x que vai fazer com que essa função aqui, ó, assuma o seu valor máximo. Tá? Tu sabe, e agora tem que tomar um cuidado, ó. Tu sabe que o máximo dessa função aqui, ó, vai depender do máximo desse cosseno aqui. Ó. Como é que eu sei que o máximo da função vai ocorrer quando eu tiver o máximo do cosseno? Porque eu tenho um sinal de mais aqui, ó, e esse 5, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o 8, estou somando com 5 vezes essa função. Esse cosseno todo aqui, ó. Então, esse cosseno, quando ele tiver o valor máximo dele, eu vou multiplicar ele por 5 e vou somar 8. Aí eu vou ter o valor máximo da função P também. Concorda? Se eu tivesse um sinal de menos aqui no meio, ó, o máximo da função seria quando eu tivesse o mínimo da função, da função não. O máximo da função seria quando eu tivesse o mínimo desse cosseno. Só que como aqui é tudo positivo, o máximo da função vai ocorrer quando eu tiver o máximo do cosseno. Certo? Deixa eu até botar, ó. O máximo da função, vou botar aqui o máximo de P de x. O máximo de x vai ocorrer quando? Quando eu tiver o máximo do cosseno. E tu já sabe que o máximo do cosseno é o quê? 1. Certo? Então eu preciso que isso aqui, ó, que está circulado de azul, ó, eu preciso que isso aqui, ó, seja igual a 1. Tá? Agora pensa comigo. Vou desenhar o gráfico da função cosseno aqui rapidinho. Eu estou imaginando a gente fazendo a questão na hora da prova, tá? Deixa eu pegar aqui e botar um preto. No estilo da linha contínua. Tá, vou fazer o gráfico da função cosseno rapidinho aqui, ó.
te mostrar a importância de saber construir o gráfico rapidinho. Tá? Botei o gráfico rapidinho aí. Vou meter o gráfico de vermelho. Tu sabe que ele faz isso aqui, ó. Tá? Ah, agora que eu me liguei, gente. Agora que eu me liguei. Desculpa. Cometi um erro. Olha aqui. Aquilo ali que eu falei continua valendo, tá? Mas olha só, tem um detalhe aqui que eu não levei em consideração. Quando eu desenhei o gráfico, eu me lembrei da merda que eu fiz. Preços mais baixos, o que ocorre no mês de produção máxima da safra. Olha só. Ele tá pedindo, é isso aí, Iago, foi essa cagada que eu fiz aí. Isso aí que eu não percebi. Porque olha só, vamos de novo então. Ó. Ele quer um mês de produção máxima, tá? Isso tá certo. Agora, essa função aqui, ó, ela é uma função preço, ela não é uma função produção. Tá? Então eu tenho que buscar a relação do preço com a produção, que está justamente ali onde eu marquei de amarelo, de marca-texto. O preço mais baixo ocorre no mês de produção máxima da safra. Ou seja, como eu quero o mês de produção máxima da safra, eu preciso de quem? Ó? Do preço mais baixo. Certo, gente? Fazia tempo que eu não fazia essa questão, esqueci desse detalhe. Ainda bem que quando eu construí o gráfico eu percebi. Fez sentido. Vocês enxergaram o que eu estava interpretando errado? Ó? Ele quer o mês de produção máxima, só que está dito aqui no texto, aqui em cima de marca-texto, onde eu marquei, que o mês de produção máxima ocorre quando eu tenho preço mais baixo. E essa função aqui, ó, é uma função preço. Então, o mês de produção máxima vai ser no mínimo do preço. Então, o que eu quero não é o máximo de P de X, é o mínimo, perdão. Eu quero o mínimo de P de X e o mínimo de P de X, agora pela mesma razão do anterior, do que eu falei, vai ocorrer quando eu tiver o mínimo do cosseno. Tá? Por causa dessa informação que eu marquei de marca-texto ali no começo. Tá? Desculpa, gente, brisei. Já fiz 1 zilhão de vezes essa questão, mas passou batido essa informação. Isso aí mesmo que o Iago falou. Tá? Mês de produção máxima ocorre no mês em que a gente tem o preço mais baixo. O preço mais baixo vai ocorrer quando eu tiver o mínimo da função cosseno. O mínimo da função cosseno é igual a menos 1. Só que eu quero saber quando ocorre o mínimo. Tá? Eu não vou ter que substituir essa merda aí por menos 1. Tá? Se eu substituir aquele cosseno por menos 1, eu vou ficar com 8 mais 5 vezes menos 1, que vai dar o preço mínimo. E não é isso que eu quero. Eu quero saber quando ocorre esse preço. E aí, se tu vem para o gráfico da função cosseno, ó, tu enxerga que o mínimo está aqui, né? O mínimo dela ocorre aqui, ó. Quem é esse cara que me devolve o mínimo? Ó, tu sabe que começa no 0, aqui tem o π meios, e esse x aqui é o x igual a π. Tu sabe que o cosseno de π é igual a menos 1. Então, quando que ocorre o mínimo da função cosseno? Quando a gente tem o π lá dentro. Então, o que eu preciso? Eu preciso que esse trem todo que está dentro do parênteses aqui, ó, πx menos π sobre 6, eu preciso que tudo isso, ó, seja igual a 6π. Certo? E agora a gente vai conseguir resolver. A parte difícil não é resolver esse treco aqui. É chegar nesse treco aqui. Tá? Vou passar. Não é igual a 6π, igual a brisei. Igual a π. E aí, mano? Igual a π, perdão. Tá? Agora sim, quando eu passar o 6 para lá, eu vou ficar com πx menos π igual a 6π. Né? Esse bonito feio para cá. Vou jogar esse menos π para o lado de lá, ele vai ficar positivo. Vou ficar com πx igual a 6π mais π vai dar 7π. Os π's, que está um de cada lado, eu vou dar o velho tug, corte neles, timba, timba. E aí fica só com x igual a 7. Lembra que os x são os meses? O mês 7, eu não sei de cabeça, eu tenho que fazer nos dedos. É janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Então, resposta letra D, de D'Alessandro. Tá bom, galerinha? Essa questão aí, eu afirmo com certeza, é difícil. Tá? Essa é uma que a gente tem que pular. Tá? Essa é uma que tu vai resolver só se tu já tiver resolvido todas as tuas fáceis e todas as tuas médias e talvez até algumas das difíceis, porque eu acho que tem questão difícil mais fácil do que essa.
Porque ela é uma questão que quando tu percebe o que tem que fazer, tu até resolve rápido. Mas ela é uma questão que não é nem um pouco óbvia. Aquele detalhe que eu marquei de marcar texto ali, que inclusive eu tinha passado batido mesmo já tendo feito essa questão 1 zilhão de vezes, é uma coisa que tu não percebe de uma maneira tão automática. Tá? Então tá na mão aí. Nos mata pelo cansaço, exatamente. Porque quando chega a hora da gente fazer essa questão, como ela é difícil, tu já tem que ter feito todas as tuas faces e as tuas médias. Então tu vai estar meio quase esgotado já. E ainda tem a prova de natureza junto. Então na hora, além da questão de ser difícil, só se fosse fazer só ela, já ia ser difícil. Só que tem todas as outras as outras questões da prova junto, né? Então torna ela ainda mais difícil. Tá? O que dá para fazer, pessoal, só que leva tempo, é tu ficar substituindo as alternativas. Tá? Um aluno, eu já vi alunos dizendo, eu fiz substituindo. E sempre que tu for substituir, pessoal, como assim substituir? Mas aquela do termostato que caiu no Enem, muito pior. Dos ar-condicionado. Aquela lá é muito pior, porque aquela tem pega-ratão ainda, né? Essa que o Paulo tá falando é uma de função trigonométrica de um ar-condicionado. Tem pega-ratão que ele quer o máximo ou o mínimo de manhã, e aí tu acha uma coisa e tu tem que perceber que tem que inverter o gráfico, que faz a questão ficar mais foda ainda. Aquela é muito, muito difícil. Isso, ele inverte o gráfico. Aquela lá é muito filha da puta. Voltando aqui, ó. Daria para fazer substituir os valores? Daria. Porque tu sabe que o janeiro é o x igual a 1, que o abril é o x igual a 4, que o junho é 6, né? Olha que coisa horrível que ficou esse 4 aí, meu Deus do céu. Os caras estão escrevendo com o pé. Junho é x igual a 6, julho é x igual a 7, outubro é x igual a 10. Sempre que tu for chutar valores, pessoal, isso aqui às vezes funciona, às vezes não funciona. Nesse caso aqui funcionaria. Eu sempre recomendo que tu comece pelo valor do meio, tá, gente? Porque daí, dependendo do que dá, tu pode ter uma ideia se tu vai ter que andar para baixo aqui ou para cima, tá? Só que essa daqui o foda é que tu teria que testar todos para ver o máximo, né? Tá? Tu trocando x por 6 ali, ó, ficaria com 6x menos π igual coisa, ia dar não ia ser muito legal de trabalhar, mas daria para tu fazer e tentar aproximar ali os valores de seno e cosseno. Tá? Então é uma possibilidade também de desenrolar, de tentar desenrolar. Certo? Então fechou essa questão aí. Questãozinha bem difícil. Bem, bem, bem difícil. Vamos voltar lá para o nosso conteúdo. Agora, a gente vai até... O período normal, pessoal, ele é até 9h20, né? Deixa eu olhar aqui. Ele é até 9h20. Tá, mas vamos fazer uma combinação. Eu tenho que sair um pouquinho antes. Eu tenho que sair 9h10. Aí vai entrar o professor Everson, às 9h20. Aí eu voltaria às 10h25. A gente pode voltar às 10h15 para recuperar esses 10 minutos que eu tô tirando agora? Pode ser, gente? Ou fica muito ruim? Pode ser? 10h15. Eu voltar? Pode ser? Tá, obrigado. Obrigado, pessoal. 10h15 eu volto, tá? Mas agora a gente tem mais 15 minutos ainda. Dá pra gente começar a falar da função tangente. Eu acho que se eu agilizar, eu consigo construir ela rapidinho. Se ficar muito rápido, a gente retoma depois. Tá? Vou construir agora a função g de x igual a... ficou bagaceiro. Nossa, ficou bagaceiro. Igual a tangente de x. Tá? E essa aqui, tem que saber, é importante, mas foco tem que ser as outras ali, tá? A principal são as duas outras. Só vai pensar em gravar, entender a função tangente depois que a função seno e a função cosseno estiverem redondinhas. Tá? Porque no momento que tu entende a seno, tu entende a cosseno e vice-versa, e aí tu pode partir para essa coisa aqui. Tu vai ver que essa daqui, o comportamento dela é um pouco mais esquisito. Na verdade, ela é até legal, né? Mas as provas não exploram muito ela, até porque não tem muito como explorar ela de uma forma interessante. Tá? Vou marcar aqui 1, 2, 3, 4. Vou marcar aqui π meios, π, 3 π meios e 2 π.
E vou marcar para cá o menos π sobre 2, porque nesse caso aqui eu vou querer construir o gráfico passando por aí também. Tá? Percebe que aqui eu não vou marcar 1 e menos 1, porque a função tangente ela não tem valor máximo nem valor mínimo. A função tangente tende ao infinito. Então, tu vê que ela já começa com uma noia meio diferente, né? Ela tende ao infinito. Tá? Vamos começar pelo g de zero, que nada mais vai ser do que a nossa tangente de zero, que também é zero. Tá? Tu pode pensar na tangente como seno dividido por cosseno. Vai dar zero ali. Tá? Então, ela passa por aqui. Só que agora a gente tem um problema. Quando eu for calcular o g de π sobre 2, eu vou ter a tangente de π sobre 2, que é a tangente de 90. Isso aqui, pessoal, não existe. Como assim não existe? Não existindo. Para os gremistas, a tangente de 90 é que nem o Mundial do Grêmio, não existe. Tá, desculpa. Porque olha só, por que não existe ela? Eu vou construir ela no círculo trigonométrico aqui, ó, para que a gente enxergue por que ela não existe. Vou fazer uma bola, fazer meu círculo trigonométrico, vou fazer o meu plano, ficou torto, mas eu já arrumo. Ladinho, assim. Tá? Tu sabe que para a gente construir a tangente, o que a gente faz? A gente constrói essa reta tangente aqui do lado, ó, e vai fazer o prolongamento do raio bater nela. Só que, porra, se eu tenho um ângulo de 90 graus, ó, tu concorda que o meu raio, que imagina que o cara tá girando aqui nesse sentido, né? Se eu construir um arco de 90 graus, ó, eu cheguei aqui, ó. Tá vendo que se eu prolongar o raio, ele vai ser prolongado para cima? E essas duas coisas aqui, ó, elas são paralelas. Tá vendo que elas nunca vão se tocar? E a mesma coisa vai acontecer quando eu tiver um arco aqui para baixo, ó, que eu vou prolongar para cá, ela não vai se tocar. Ou seja, o gráfico o gráfico da função tangente, ela não vai ter valor de x, valor de y para esse cara aqui, ó. Isso significa que não pode ter gráfico nesse trem aí, ó. Vou fazer aqui, ó. Aqui eu vou fazer uma linha pontilhada. Vou fazer de outra cor. Vou botar esse azul calcinha aqui. Ó, vou fazer essa linha pontilhada aqui, ó. O gráfico da função tangente não pode tocar nessa linha pontilhada. A mesma coisa vale aqui para baixo, aqui para o 3π, que ele não pode tocar aqui também, pela mesma razão, não vai existir a tangente de 3π. E agora imagina que ao invés de sair girando para a direita, para o π sobre 2, eu girei para a esquerda, para o menos π sobre 2, para o menos 90. Imagina que eu fiz esse movimento aqui, ó, girei para cá, ó. A tangente de menos π sobre 2, ela também não existe, galera. Então não pode ter gráfico aqui também, ó. E aí tu vê que a cada intervalo de π radianos, ela não vai existir, ó. Eu vou riscar, mas depois eu vou apagar, ó. Aqui tem π radianos. Aqui π. Lá teria π. Então eu vou ter que ir fazendo essas linhas pontilhadas a cada vez que eu ando π unidades, tá? São assíntotas verticais que a gente tem aí. O que é uma assíntota? O gráfico da tangente, ele vai se aproximar muito disso, mas ele nunca vai tocar, tá? Olha só o que vai acontecer aqui, ó, nesse pedaço, ó. Ele vai vir daqui de baixo, vai passar na origem, e ó, quanto maior for o valor do x, ó, mais próximo ele vai chegar dessa reta, quanto mais próximo de π sobre 2, perdão, for o valor do x, maior vai ser o valor do meu y. Essa merda, ela vai tender ao infinito, tá? Esse negócio vai crescer, mas ele nunca vai tocar nessa linha pontilhada azul. A gente diz que essas linhas azuis são assíntotas. Tá? Quando vocês estudarem a função exponencial e a função log, a função exponencial e a função log, elas também possuem assíntotas. Tá? Uma assíntota é uma reta em que o gráfico se aproxima muito, mas nunca toca. Certo? Fez sentido isso, gente? Muita loucura? Então tá aí o gráfico da função tangente. Tá? O gráfico não, o primeiro pedaço dele. Se eu calcular agora o g de π, ou seja, a tangente de π, tangente de 180, ela também é zero. Tá? Então ela vai passar aqui no meio também. Ó.
Então, olha só que beleza que ela é, ó. Ela começa a se repetir aqui dentro, ó. Todos os pedaços dela que estão aqui dentro ó, vão ser sempre iguais, ó. Ó. E ela continuaria aqui, ó. Aqui é a mesma coisa. Ela viria daqui, faria isso. Certo, galera? Então, que bonito o gráfico. Pô, ficou bonito esse gráfico, hein, não? Então, tá aí o gráfico da função tangente. Ele é essa coisa esquisita. Cara de quem comeu e não gostou. Mas é essa beleza aí. Ah, quando foi a última vez que você caiu no vestibular da URGS? Não tenho ideia. Quando é que vai cair de novo? Não tenho ideia de novo. Tá? Certo? Tu vê que o domínio dela... vou pegar aqui, ó. Vamos botar aqui no ladinho aqui, ó. Domínio e imagem dessa merda. Domínio de G. Será que eu consigo abrir ele? Consigo. E a imagem de G. Vamos olhar primeiro para a imagem, que a imagem é mais fácil. Como essa merda tende ao infinito, para cima e para baixo, ó, a imagem dela é o conjunto dos números reais. Certo? Ela vai varrer todo o eixo Y para cima e para baixo. Agora, o domínio, ele vai ser valores de X. Eu vou pegar, vou botar para o lado isso aqui para caber bem. Tá para cá. Olha como é que eu vou escrever o domínio. Eu vou escrever bem com cara de linguagem de conjuntos. Ó. Os valores do X são números reais. Tá? O domínio é um conjunto de números que pertence ao conjunto dos números reais, só que não são todos. Tá? De modo que esses X's... Porque tu concorda que tem valores que o X não pode assumir? O X não pode assumir π sobre 2, o X pode assumir 3π meios, o X não pode assumir menos π sobre 2, então aqui eu vou ter que fazer um negócio parecido com o que a gente fez lá nas soluções das equações trigonométricas. Ó, o X ele precisa ser diferente de π sobre 2, só que aqui eu estou descontando só uma, eu estou marcando só esse vermelhinho aqui. Ó. Tá? Como é que eu faço para marcar, por exemplo, esse 3π meios? Como é que daqui eu chego aqui? Tu concorda que do π sobre 2, para eu chegar no 3π meios, é só eu somar π unidades, é só eu somar uma vez o π? Sim. Daqui para cá, ó, é só eu somar π vezes menos 1. Na verdade, eu estou multiplicando o π por menos 1. Então, aqui ó, eu vou escrever o conjunto, o domínio dessa função no mesmo formato que eu escrevi as soluções das equações trigonométricas na semana passada. Ó. Mais K π. Ficou apertadinho ali, mas acho que deu para enxergar. Deixa eu melhorar o meu π aí, que ficou feio. Então, tá aqui ó, o domínio. Tá? Esse K é um número inteiro. Tá bom, galera? Então, essa belezinha aí ó, é o domínio e a imagem da função tangente. Tá? Período dela, porque essa merda tem período. Lembra, período é o tempo que leva para completar um ciclo. Olha o pedaço do gráfico que não se repete. Ó. Tu tá vendo aqui, ó, que esse pedaço aqui, ó, a função tangente é formada por pedaços iguais a esse, e esse pedaço que eu marquei de amarelo está indo do π sobre 2 até o 3π meios. Então, o período dele é π. Ó. O período aqui igual a π. Certo? Você vê que o período da função tangente não é igual ao do seno e cosseno, que é 2π. O período da função tangente é só π. É o π sozinho. Tá? E essa função aqui não vai fazer sentido a gente falar em amplitude, porque ela oscila de menos infinito a mais infinito. Tá? Uma outra maneira que eu teria de representar essa imagem aqui, ó, é na forma de intervalo aberto, né? Porque infinito é sempre aberto. Vai de menos infinito até mais infinito, varrendo todos os valores reais. Tá, gente? Função tangente é essa noia aí. Tá de boas? Se achou muito ruim, a boa notícia é que essa merda cai muito pouco.
Enquanto a função seno e a função cosseno caem pra caralho todo ano, é certo que vai cair, a função tangente, se tivesse que apostar, vamos apostar, vai cair ou não, eu apostaria que não cai. Ah, só precisa estudar muito a função tangente, olha, como tu quer medicina, eu acho temerário tu deixar de estudar qualquer coisa, né? Mas, eu tenho muita dificuldade, então não estuda essa merda. Foca em pegar bem a seno e a cosseno, que tá de bom tamanho. Ah, mas aí por conta em risco, né? Porque vai que cai uma função tangente na URGS. É improvável, mas pode cair. Tá? Depois, no nosso próximo período, eu vou falar das transformações, e aí eu vou usar para as transformações a função seno e a função cosseno bastante. Tá? Deixa eu até anotar o que a gente vai fazer no próximo período aqui. Ó. A gente vai falar de transformações. Tá, transformações. Vou fazer de pertinho, senão minha resenha fica muito feia. Transformações. E sempre que tu vai fazer uma transformação numa função trigonométrica, tem 4 tipos. Ó. F de x, vou botar todas aqui. Ó. Igual a mais b vezes o seno de cx mais d. Então a gente tem 4 tipos de transformação que podem ser feitas na função trigonométrica, e na verdade pode ser feita em qualquer função, né? Mas eu vou usar nas funções trigonométricas. Ó. A gente tem essas duas que a gente diz que são feitas por fora, e as transformações por fora elas mexem no y, no gráfico, ali na parte em relação ao eixo y, e a gente tem esse c e esse d, que são transformações que a gente diz que são feitas por dentro. E isso é bem importante, tá, pessoal? É bem importante saber trabalhar com transformações gráficas. Tá? Tanto de função como de qualquer outra, tanto de função trigonométrica quanto de qualquer outra. Tá? E a lógica que a gente vai enxergar aqui para as funções trigonométricas, ela se aplica a qualquer tipo de função. Tá? Quando eu somo por fora numa função trigonométrica, faz uma coisa. Quando eu somo por fora numa função quadrática, faz a mesma coisa. Tá? Então é bem importante o que a gente vai discutir no próximo período. Tá? Porque cai muito em prova. Funções com transformações. Tá? Na verdade, cai muito mais função com transformação do que função crua nesse formato aqui que eu escrevi. Tá? Eles vão dar uma função e vão mexer nela. E é importante que tu saiba interpretar as transformações. Tá bom, galera? Então, nesse primeiro momento é isso. Tá? 10h15 eu retorno. Tá, gente? Agora vocês vão ter um respiro aí de 10 minutinhos até eu entrar o professor Everson. Quebrou um galhão pra mim. Tá, galera? Até depois. Tá? Beijo no coração, se cuidem. E boa aula aí pra vocês. Tá? Até logo, já volto. Tchau, tchau.